A todos, boa noite a todos. Hoje vamos fazer aqui a nossa live tradicional pós-congresso. Acabou de acontecer o congresso do American College, acabou ontem e hoje já estamos lá trazendo as principais novidades para vocês. Beleza, galera? Boa noite a todos, boa noite. Quem estiver entrando aí na live, me diz aí como é que tá o áudio. Boa noite a todos. Fala, galera, tranquilo? Vamos conversar hoje sobre o filé do American College. Só vim aqui passar para vocês o filé, só o filé, o que melhor de aconteceu no American College. A gente vai discutir nada mais, nada menos do que 25 trabalhos que aconteceram nesse congresso. Beleza, galera? Boa noite a todos. Boa noite. Show, galera. Show, galera. Muito bom, muito bom. E o que vocês acharam, galera? Diz aí no chat o que vocês acharam desse congresso. Nós fizemos uma cobertura bem ampla aí, a gente colocou muita coisa no nosso Twitter, a gente repostou algumas coisas do Twitter na nossa página aqui do Instagram, caprichou nos stories, os stories estão lotados de informações dos trabalhos, né? Então se você perdeu alguma coisa, ficou salvo nos destaques. Então, quer ver algum detalhe de algum trabalho? Vai lá nos destaques que tá tudo direitinho ali sobre os trabalhos. E além disso, eu ainda não terminei de colocar, ainda não tive tempo de terminar ainda, muita coisa, né? Para preparar essa live para vocês. Deu um trabalho do caramba, mas acho que o resultado vai ser bem interessante. Já coloquei os slides, os principais slides dos trabalhos também. Vou colocar mais slides no grupo do Telegram também, tá bom? Então é importante acompanhar Twitter, Instagram e Telegram também. E essa live vai ficar salva, essa live vai ficar disponível também no YouTube a partir de amanhã. Beleza, galera? Então, como muito tema, eu tô com minha colinha aqui, muita coisa, né, para comentar. Vamos começar, né, com a nossa live falando sobre os trabalhos do primeiro dia. Beleza? Vou começar pelo estudo Paradise MI, né? Eu acho que nesse congresso da American College, né, o American College ele é um congresso que pode ser acusado de sacubitrilfobia, né? O que eles bateram no sacubitril valsartana até merece um minuto de silêncio. Eu acho que vale a pena até fazer um minuto de silêncio pro sacubitril valsartana, né, galera? Porque ele apanhou bastante, né? A gente vai começar agora comentando justamente o estudo Paradise MI. Esse estudo, os 3 primeiros estudos que eu vou comentar, eles também foram comentados de maneira completa no nosso canal do YouTube. Então vai lá no YouTube que o Paradise MI já está lá todo dissecado, ponto a ponto, né? Assim como também o Adaptable e o Laos também foram comentados ponto a ponto. Quero comentar mais trabalhos também, só os trabalhos de maior relevância, obviamente, né? Trabalho pequeno que não teve resultado significativo não vale a pena comentar, tá? Então, Paradise. Paradise foi um estudo que avaliou basicamente o uso do sacubitril valsartana em pacientes pós-infarto que evoluíram com disfunção ventricular. Então, é aquela galera que a gente sabe, a gente tem certeza que o IECA funciona. Sabe aquele doente? Fez o infarto, evolui com disfunção ventricular. O paciente poderia ter ou não congestão, mas o paciente tinha que ter uma fração de ejeção reduzida. Aquele doente que tem que sair do hospital com beta e com IECA. Aquele doente que a gente não tem dúvida, não tem discussão sobre os benefícios do beta e IECA pós-infarto. Beleza? Então é aquele recomendação 1A, beleza? Então nesse grupo de pacientes vamos testar. Não, vamos fazer o seguinte, vamos tentar não fazer o IECA, fazer o sacubitril valsartana. E fizeram. E o que aconteceu? Basicamente, nesse estudo, eles compararam com Ramipril e dessa vez eles foram até a dose máxima. É coisa que não aconteceu no Paradigm. No Paradigm eles trabalharam com enalapril, aquela desculpinha esfarrapada, de que não, mas a dose do enalapril no estudo lá atrás era mais baixa, desculpinha esfarrapada. Agora trabalhou a Vera, enfrentou o IECA frente a frente. E o que aconteceu? Não houve resultado significativo, né? Não houve resultado significativo em nenhum dos desfechos, tá? Então, se você analisar o desfecho primário, desfecho composto por morte, desfecho composto por reinternação, novos eventos, não teve diferença. Então, é um estudo que traz pra gente um alerta. A droga, quando enfrentou o IECA sem desfalque, no Paradigm, o IECA jogou desfalcado, o Neymar não jogou, pô. Jogou com dose mais baixa. E além disso, no Paradigm tem aquele detalhezinho lá aquele detalhezinho que faz toda a diferença, que é aquela fase do run-in. Aquela fase do run-in que você pega a população, dá o remédio primeiro e tu tira da tua amostra quem não vai tolerar o medicamento. No estudo Paradise, não. Você randomizou e vambora, vamos ver o que acontece, tá bom? Então, não teve essa fase de run-in no estudo Paradise. Então, esse é um detalhe muito importante que ajuda a diferenciar o nosso raciocínio com relação aos pacientes do estudo Paradigm, beleza? Então,
Detalhezinho fundamental e importante. Galera, se surgir qualquer dúvida, manda aí no chat que eu tô aqui para responder, beleza? Qualquer dúvida, manda aí no chat. Manda opinião também, se você achar que eu tô falando besteira, fala aí também, beleza? Aqui é democrático, tranquilo? Então, primeiro estudo que eu queria apresentar para vocês, Paradise, estudo que já falou sacubitril valsartano em pacientes pós-infarto, estudo negativo. O estudo não mostrou diferença, não mostrou superioridade em relação ao IECA, beleza? Então, primeiro dado importante da noite. O trial foi de superioridade, o trial foi de superioridade, tá? Ele desenhou o trial para superioridade, beleza, JMC Monteiro? Nesse caso aqui, o trial foi de superioridade sim, beleza? Próximo trial que eu quero comentar com vocês é o trial Adaptable. O Adaptable ele avaliou basicamente a estratégia de AS, né? Apesar da diretriz falar assim, a diretriz é muito aberta, né? Especialmente a diretriz americana. O americano, se você for olhar o estudo lá do Ticagrelor, pega lá o estudo do Ticagrelor. Se você pegar o estudo do Ticagrelor, que é o estudo Plato, você vê resultados do mundo todo. Lá nos Estados Unidos, o americano ele tinha muita mania de usar a dose mais alta de AS. Geralmente eles usam 325 miligramas. O mundo todo já usa uma dose mais baixa de AS, mas o americano não. O americano gosta de usar dose alta de AS. Lá eles usam aspirina para tudo, né? Quem vê seriado americano sabe disso. Take an aspirin, qualquer coisa take an aspirin. Então eles estão acostumados a usar a dose mais alta de aspirina. Então a pergunta é, tanto que na diretriz americana, né, de síndrome sem supra, diz que a dose de aspirina é de 81 a 325, que é uma margem muito grande, né? Uma margem muito grande de dosagem do medicamento. Então, beleza. O estudo, basicamente, ele falou, vamos ver qual é a melhor dose, né? Qual é a dose, 81 ou 325 miligramas. Então, o objetivo do estudo foi justamente analisar essas duas doses. O que aconteceu? Nada, né? Não teve nenhuma diferença em termos de desfecho, né, de uma droga, de uma dose para outra. E o trial, ele termina assim, também do ponto de vista hemorrágico, também não teve nada assim impactante também de diferença de uma droga para outra. E ele termina o trial assim, ele jogando de uma maneira que eu achei bem esquisita. Se o paciente faz uso de 325, mantém essa dose. Se o paciente está bem com essa dose, mantém essa dose. Acontece que nesse trabalho aqui teve muito crossover, tá? Teve alguns doentes que foram randomizados, estavam fazendo uso já de uma dose de 81mg e foram para a dose de 325. O doente que se sentiu mal com a dose de 325, foi um estudo diferente, esse estudo Adaptable. Ele foi um estudo diferente, foi um estudo todo online. Então o recrutamento foi online, tudo foi online. Então ele pegou as pessoas do mundo todo, né? A maioria das pessoas usavam dose mais baixa de AS. Então, o paciente que meio que controlava o estudo, ele ia alimentando o banco de dados, entendeu? Então, um estudo que tem uns vieses importantes. Mas para a pergunta que a gente quer responder, né, muitos pacientes pararam de utilizar a dose mais elevada de AS. Então, eles voltaram para a dose anterior de AS que utilizavam. Tá? Então, teve muito crossover do grupo de 325 para a dose menor. Mas o que a gente precisa saber, eu acho que já deu para responder com esse estudo. Realmente não tem sentido você utilizar uma dose mais elevada de AS. Então a gente vai utilizar a dose mais baixa de AS, que vai conferir a proteção que a gente precisa para o nosso paciente. Beleza, galera? Lembrando que essa apresentação é para o público da saúde, tá? Se você não faz parte do público da saúde, essa apresentação não é para você, tá bom? Então, só para quem a gente não vai tirar dúvida de paciente, não vai tirar nenhuma dúvida. Essa live é voltada para profissionais de saúde, beleza? Próximo estudo que eu quero comentar com vocês, estudo Laus 3. Esse é um dos principais estudos que eu acho que vai mudar diretrizes, vai mudar recomendações. É um estudo que avaliou a oclusão de auriculeta durante o procedimento cirúrgico. Então, estava lá, o paciente foi fazer uma cirurgia cardíaca por algum motivo, o paciente era portador de fibrilação atrial, e aí falou, vamos randomizar uma população para fazer a oclusão da auriculeta, outra população não vai fazer a oclusão da auriculeta. Aí você pode perguntar assim, poxa, tranquilo isso, né? Tranquilo, vírgula, né? Porque você pode pensar, poxa, se a auriculeta for de difícil acesso, se aumentar o tempo cirúrgico, a gente sabe que tempo cirúrgico é uma coisa muito importante quando a gente está falando de um paciente de cirurgia cardíaca, né? Mas nesse estudo mostrou que é seguro fazer esse tipo de procedimento. A oclusão da auriculeta aumentou em média em 6 minutos só o procedimento de cirurgia cardíaca. E o benefício que trouxe a oclusão da auriculeta foi bastante importante, né? Teve uma redução de 33% na ocorrência de eventos tromboembólicos. Então, como foi um evento seguro, não teve nenhum desfecho do ponto de vista negativo para
para oclusão da auriculeta, né? A tendência é que a partir de agora, né, vários cirurgiões já fazem, né, mas eu acredito que a partir de agora vai ser um procedimento quase que obrigatório. Vai ser um procedimento quase obrigatório no paciente que ele é submetido a uma cirurgia cardíaca, portador de fibrilação atrial, a oclusão da auriculeta vai ser um procedimento praticamente quase que é obrigatório. JMC, não me pergunta detalhezinho assim do estudo, porque de cabeça eu não lembro. Eu vou comentar 25 estudos agora. Esse estudo Laus eu comentei com detalhes no YouTube. Vai lá no YouTube que eu vou ter, se eu não me engano, o NNT desse estudo foi em torno de 50, tá? Se eu não me engano, assim. Porque esse estudo eu li com detalhes, né? Mas assim de cabeça eu não lembro detalhes do estudo, detalhezinhos pequenos. Eu vou focar no resultado principal do estudo. Beleza? Mas se eu não me engano, a redução de eventos foi de 33% e o NNT foi em torno de 50%, tá? E como é um evento, o coração tá aberto, o peito tá aberto, né? Você vai ocluir a auriculeta, tá ali na tua frente, não tem muito custo você ocluir a auriculeta. O benefício é um benefício importante. Lembrando que você não suspendeu a anticoagulação, o doente já tinha indicação de anticoagulação. Então é um benefício adicional à anticoagulação, tá? Um benefício adicional. Mais pra frente, a gente pode até questionar, fazer um novo estudo, ó, vamos fazer o seguinte, oclui a auriculeta e suspende a anticoagulação. Né? Agora o objetivo é mostrar que o evento é seguro e quando adicionada a anticoagulação, reduziu em 33% os eventos trombembólicos, tá? Então foi um benefício bem significativo, tá? Isso eu estou comparando com doentes que usavam anticoagulante, isso aí é uma coisa importantíssima que tem que ser comentada, tá bom? Então, um benefício adicional, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês, estudo lá, os 3. Próximo estudo, Atlantis, um estudo bem esquisito. Um estudo que testou a hipótese da utilização da apixabana em paciente pós-TAV, né? O racional do estudo seria basicamente o seguinte, tem alguns pacientes que implantam TAV e fazem trombose. Fazem uma trombose da prótese, né? Então vamos testar, vamos fazer o uso de apixabana para esses doentes. E aí nesse estudo eles incluíram doentes que tinham realmente indicação de uso de anticoagulante, né? E incluíram doentes que não tinham indicação de anticoagulante. Se você pegar a população como um todo, não teve nenhuma diferença do ponto de vista de eventos, né? Eventos maiores, morte, eventos cardiovasculares. Só que se você pegar a população específica, a população que não precisava de anticoagulante, não tinha zero indicação de anticoagulante, nessa população o acréscimo de apixabana aumentou mortalidade, né? Então nessa população que não precisava usar anticoagulante, você aumenta a mortalidade. Então não é uma estratégia legal. E reduziu muito pouco a ocorrência de trombose. Todos os pacientes fizeram uma imagem 4D da prótese, né? Então fizeram um estudo bem interessante, mas do ponto de vista de trombose foi um evento raro e reduziu realmente alguns eventos, mas reduziu uma quantidade bem pequena de eventos. Não é um evento tão comum assim em paciente que é submetido a implante de TAV. Então, um estudo que a apixabana pós-TAV está fora. Vamos lá, próximo estudo, outro estudo também esquisito, é o NODE 301, que testou o uso do etripamil. Etripamil é um bloqueador de canal de cálcio intranasal. E qual é a ideia? Aquele paciente está fazendo taxupra toda hora. O paciente taxupra, tá fazendo taxupra em casa e quer reverter uma arritmia em casa. Ele vai lá, faz um bloqueador de canal de cálcio intranasal para reverter a arritmia. E beleza, mas a ideia realmente é boa. Um bloqueador de canal de cálcio intranasal, daria para fazer em casa. Beleza, então você vai lá, você vai avaliar os grupos. Aí quando você vai ver a diferença de desfecho nos grupos, né? Não teve assim uma grande diferença. A taxa de reversão, lembra que quando a gente fala com um paciente que tem um ataque supra, né? Alguns pacientes revertem espontaneamente a ataque supra, né? Então, se você comparar o índice de reversão do placebo com essa droga, o etripamil, a taxa de reversão com o placebo foi de 50%, com a droga foi em torno de 60%. Então, teve uma reversão um pouco superior, muito pouco superior ao placebo, né? Então não foi uma droga que foi muito legal, assim, que vai mudar muitas condutas. E aí ele parte para uma análise secundária de satisfação do cliente, né? Virou quase um saque, né? Serviço de atendimento ao cliente. Então, em alguns clientes realmente ficaram, não, é uma droga legal, a ideia é boa.
É que negócio, a novidade, o cara vai ter uma tendência a gostar mais daquela novidade. Ah, não teve que ir pro hospital. Mas sempre lembrando que o paciente está fazendo TAC supra, tá fazendo sintoma toda hora, é um paciente para quê? É paciente para ablação, galera. A pessoa tá inventando moda, Ah, ficar revertendo em casa. Virou uma propafenona, um pill in the pocket, um pill in the nose agora, um jato in the nose para TAC supra. Não, não é, né, galera? O paciente tá fazendo TAC supra toda hora. A ponto de precisar de um medicamento para fazer no nariz, para reverter a arritmia, é um doente para ablação. Né, um doente para ablação. Não vamos inventar moda não, galera. Não vamos inventar moda não. Então essa droga aí eu acho que não vai vingar, tá? Então, fora, estudo fora. Próximo estudo foi um requentado do Explore HCM, que já foi apresentado no ano passado, né? Se eu não me engano, foi apresentado no American Heart, o Explore HCM, que estudou o Mavacantem, que é uma droga nova, um inibidor da miosina, né? Que é uma droga que vai inibir a questão da contratilidade, droga boa para quem é portador de cardiopatia hipertrófica. E confirmou os resultados que já tinham sido apresentados no ano passado, né? Agora do ponto de vista de redução de sintomas, né? Melhora da qualidade de vida. Então é uma droga que tem um benefício muito interessante de melhora de qualidade de vida. Então, uma Mavacantem é uma droga que provavelmente vai ser incorporado ao arsenal em breve em pacientes portadores de cardiopatia hipertrófica obstrutiva, né? Então, paciente que tem um gradiente importante, tá? Outro trabalho interessante foi um registro americano, né? Lembrando que registro não é um estudo randomizado, né? É um estudo observacional. Então, é um estudo que é apenas gerador de hipótese, é uma hipótese que eu vou avaliar só para ver se eu posso gerar uma hipótese para criar um estudo randomizado, né? Que é o estudo NCDR-LAO, que é LAO de left auriculeta, oclusão de auriculeta, né? O registro de oclusão de auriculeta americano, né? Basicamente, ele pegou todo o registro lá, todos os pacientes que são submetidos à oclusão da auriculeta, eles vão para esse registro. Então, ele basicamente ele pegou essa população e fez uma análise estatística desse trabalho. Então, basicamente, ele mostrou que quem fez a oclusão da auriculeta teve uma redução de risco relativo de AVE isquêmico, né? Então, mostrando que a oclusão de auriculeta realmente é uma estratégia que é válida e deve ser pensada. A gente comentou ontem, a doutora Ana Luísa está aí na live, né? A gente comentou na live da semana passada de FA no consultório, que realmente é uma estratégia que tem que ser pensada no paciente que tem alto risco de sangramento, um paciente que às vezes tem contraindicação de coagulação, aquele paciente que não dá para anticoagular, o paciente que você faz o anticoagulante sangra, então tem mais trabalhos agora, esse registro mostra que é seguro fazer a oclusão de auriculeta, a taxa de eventos adversos foi bem baixa e realmente reduziu o risco relativo do ponto de vista de AVC isquêmico, né? Então, esse congresso trazendo grandes novidades a respeito da oclusão da auriculeta, que provavelmente é um procedimento que vai ser incorporado cada vez mais à nossa prática, né? Então vamos lá, outro estudo, que esse estudo aí confesso que eu fiquei meio assim, tá? Que é o estudo Flower-MI, que é um estudo que avaliou o uso do FFR. Para quem não conhece o FFR, é o Fractional Flow Reserve, que basicamente ele analisa a reserva de fluxo fracionado. É um procedimento que é feito durante a hemodinâmica, durante o cateterismo, onde eu analiso através de uma estenose, tem aquela estenose lá, tá lá, tu deu 70%, 50%, você está na dúvida se aquela estenose é significativa ou não. Aí passa o FFR. O FFR eu vou analisar o fluxo no decorrer do vaso, né? Você faz uso de adenosina, né? Que vai gerar uma hiperemia máxima. Então você vai avaliar como é que está o fluxo naquele vaso. Se tiver uma queda muito importante do fluxo, a estenose é significativa, e aí você indica a revascularização do vaso. E qual foi a pergunta desse estudo? Peguei um monte de paciente pós-síndrome coronariana aguda, infarto com supra, infarto sem supra, e vou analisar agora os vasos não culpados. Então eu já abordei o vaso culpado. O estudo Complete lá atrás já tinha mostrado pra gente que revascularizar tudo era uma estratégia mais interessante, né? Então esse estudo ele veio na verdade para trazer a seguinte dúvida: será que utilizando o FFR versus uma estratégia assim guiada pelo olho, é mais interessante ou não? Se você for analisar o grupo, né, basicamente a diferença de quantidade de stents é muito pequena, né? Quantidade de diâmetro de stent, número de vasos abordados. Realmente, quando você faz uma abordagem guiada por FFR, você tende a utilizar menos stent, porque às vezes você vê uma lesão lá, 80%, tô querendo abordar mais essa lesão, né? Então,
você tende a ser mais agressivo numa abordagem baseada no olho, né, do que com o FFR. Mas de fato essa estratégia, esse estudo não mostrou nenhuma diferença entre os dois grupos. Só que foi um estudo que teve muito pouco evento. O estudo que você vê, foram 10 mortes num grupo, 9 mortes no outro grupo, né? Então a taxa de eventos foi muito baixa. Quando você tem muito pouco evento num estudo, é difícil de você criar algum ambiente de significância estatística. Aí o estudo acabou sendo um estudo neutro, né? Do ponto de vista de estratégia. Então a gente vai ficar ainda com aquela informação do complete. Né? O estudo complete foi um estudo que trouxe resultado significativo, né? Então esse estudo, como foi um estudo neutro, né? Ele não corrobora nem a utilização de uma estratégia guiada por FFR, nem de uma estratégia baseada em... Na verdade, não tem diferença entre as duas estratégias baseado nesse estudo, mas pelo complete vale a pena sim você fazer uma revascularização completa em um paciente que interna com uma síndrome coronariana aguda. Então a tendência, o paciente internou, fez um infarto de DA, por exemplo. Aí tem uma lesão na CD, aborda na mesma internação, tá? Aí vai usar FFR, vai no olho, aí tá contigo mesmo, aí você define lá. Sempre lembrando que a tendência é quando você... Eu vou falar sobre um estudo um subestudo do isquímia, vai ser um dos últimos estudos que eu vou comentar, que saiu ontem. A tendência é quando você faz revascularização completa, você tem menos chance de eventos lá na frente. Tá? Então a gente tem uma tendência no paciente agudo, eu sempre falo isso para os residentes. No paciente agudo, a gente costuma ser mais agressivo. No paciente crônico, a gente tende a ser mais permissivo, a gente tende a ser mais observacional, a gente observa mais como é que o doente vai evoluir e tratar guiado por sintomas. No paciente agudo, o paciente fez uma estabilização de placa, né? O paciente, quando estabiliza uma placa, a chance de estabilizar outra placa é grande. Eu já vi doente, num evento de um infarto agudo, de estabilizar uma placa em carótida, fazer um AVC também. O paciente está num estado inflamatório exacerbado, então a gente tem que ficar de olho nisso. O paciente agudo, a gente precisa ser mais agressivo mesmo, tá bom? Então naquela fase aguda ali, a tendência é de ser mais agressivo. Beleza? Então são esses resultados do estudo Flower-MI. Próximo estudo, o estudo REHAB. Estudo REHAB, que foi um estudo sobre reabilitação em idosos frágeis. Estudo bem interessante. Não teve benefício do ponto de vista de desfecho duro, mortalidade, mas um estudo que demonstrou que quando você começa a reabilitação em pacientes portadores de insuficiência cardíaca, idosos frágeis, já na fase da internação, a qualidade de vida do idoso melhora bastante, né? A gente esquece muito da parte de reabilitação cardíaca. A reabilitação cardíaca é um dos melhores medicamentos que a gente pode oferecer para o nosso trabalho. Muito pouco estudado ainda, mas todo mundo que gosta muito da reabilitação cardíaca, tem esse feedback do paciente, como o paciente melhora com reabilitação cardíaca. Então, reabilitação cada vez mais precoce possível, inclusive em idoso frágil, porque às vezes você pode pensar, pô, velhinho, coitadinho, tá muito frágil, vamos deixar o velhinho quietinho lá, não vamos mexer no velhinho, não. No velhinho também, no velhinho vale, no idoso frágil também você vai melhorar a qualidade de vida do seu velhinho, beleza? Qualquer dúvida, manda aí, tá, galera? Outro estudo esse estudo foi um pouco decepcionante, né? Que a gente estava imaginando que é um estudo bem esperado, né? Para quem milita na área da cardio-oncologia. É o estudo PRADA. O estudo PRADA que avaliou o uso da candesartana e o metoprolol em mulheres com CA de mama, né? Então a gente sabe que o tratamento base do CA de mama usam drogas que são cardiotóxicas, né? Os antracíclicos, né? Trastuzumab, são drogas que são primariamente cardiotóxicas, né? Assim como a radioterapia também é cardiotóxica, né? Então basicamente todo o arsenal de tratamento do câncer de mama ele é cardiotóxico. Por isso que geralmente todos os estudos que vão avaliar a cardiotoxicidade eles incluem pacientes com câncer de mama. Então, qual foi a ideia do tratamento? O paciente era submetido a um tratamento inicial, tratamento cirúrgico inicial, e no momento que iniciar o tratamento contra o câncer, propriamente dito, o tratamento farmacológico do câncer, ou também o tratamento radioterápico do câncer, o paciente era randomizado, né? Esse trial foi 2x2, que o paciente ele poderia receber, no primeiro comprimido, ele poderia receber ou metoprolol ou placebo, e no segundo comprimido, ou candesartana ou placebo, né? Então o doente ele poderia tomar 2 placebos, ele podia tomar só metoprolol, só candesartana, ou tomar os 2, tá? E na análise do estudo como um todo, para nenhum tipo de desfecho, ele utilizou o desfecho melhora da fração de ejeção para nada, não teve nenhum desfecho benéfico no uso profilático de metoprolol e candesartana nesses pacientes. Então não foi indicado, não foi um estudo positivo, tá? Não teve diferença nenhuma do ponto de vista de cardiotoxicidade você começar
profilaticamente a candesartana e o metoprolol em mulheres com câncer de mama. Então vamos correndo atrás de outras informações, outras drogas que podem proteger nossas mulheres que estão lutando contra o câncer de mama. Beleza, galera? Virando a página aqui, Voyager Ped, um estudo interessante também, um estudo que estudou a rivaroxabana no ambiente do paciente com doença arterial periférica sintomática que foi submetido à revascularização. Então é aquele paciente que já tem uma doença sintomática, tinha claudicação intermitente, o paciente revasculariza. Esses pacientes nós sabemos que eles podem evoluir com alguns eventos vasculares ainda, né? São pacientes que são pacientes muito graves, né? Os pacientes que têm doença vascular periférica, né? Geralmente é um doente muito grave. O doente também tem chance de fazer evento coronariano, doente vasculopata grave, doente com DAOP, é um doente sempre muito grave. Então, nesse estudo foi randomizado uma dose de, além do AS, que a gente usa rotineiramente nesses pacientes, foram randomizados para o uso da rivaroxabana 2,5, uma dose bem baixinha, né? Uma dose que já foi utilizada em estudos de cardiologia, inclusive, 2,5 miligramas versus placebo, né? O Voyager Ped já foi apresentado alguns resultados preliminares em alguns congressos anteriores, tá? E aí veio o resultado final agora do Voyager Ped, tá? Então, basicamente, na apresentação anterior, eles trabalharam com o primeiro evento vascular. Agora eles fizeram uma análise diferente, eles trabalharam com total de eventos cardiovasculares, porque às vezes o paciente ele faz um evento, faz 2, faz 3, faz 4 eventos cardiovasculares. E um dos principais resultados desse trabalho foi basicamente que houve uma redução do número total de eventos em pacientes que faziam o uso da rivaroxabana. Tá? Então, nos pacientes que faziam o uso da rivaroxabana, eu tive uma redução total. Redução no primeiro evento, redução no segundo evento, redução no terceiro evento. E tem um detalhe muito importante nesse estudo, que no grupo da rivaroxabana, muitos pacientes pararam de tomar a droga, né? Muitos pacientes pararam de tomar a droga. Se você faz uma análise só da população que de fato tomou o medicamento, aí o resultado ele é muito robusto. A redução foi bem importante de eventos vasculares. Uma coisa que não saiu o artigo do estudo ainda, né? Só teve apresentação mesmo, então a gente só se baseia na apresentação. Eu senti falta dos slides do ponto de vista de sangramento, né? Toda vez que a gente agrega uma medicação que é um anticoagulante, né, a gente tem que saber como é que foi a resposta a respeito do sangramento. Então a gente não teve essa resposta a respeito do sangramento, mas a partir do momento que sai o artigo principal um momento onde nós vamos começar a considerar em pacientes com doença arterial periférica grave, né, o paciente que já foi revascularizado, o acréscimo de rivaroxabana 2,5. Então é um estudo que pode mudar condutas no atendimento de pacientes com DAOP. Beleza? Vamos agora para um outro estudo que foi aquele estudo forçação de barra, né, o Force Bar, né, do ACC. Teve um monte de estudo nesse perfil, né, especialmente no âmbito do Covid. Né? Agora todo mundo está querendo tirar a casquinha do Covid. Todo mundo funciona com Covid. E o DARE-19 é justamente o uso da dapaglifosina no Covid-19. Aí forçaram a barra, né, galera? Aí começaram a vir com papo de plausibilidade, não, porque a dapaglifosina tem efeitos vasculares, que não sei o quê. Galera, a dapaglifosina tem um nicho dela, é um antidiabético oral, tá mostrando benefício em insuficiência cardíaca, mas no Covid não, né, galera? Covid não, né? Tanto que não deu nada no estudo, né? Forçaram a barra, né? Então, dapaglifosina, né, foi um pouquinho melhor que a cloroquina, né? Mas não é para usar a dapaglifosina no infarto. Que eles pontuam que a droga foi segura no infarto, não, no Covid. A droga foi segura no Covid. Então, tecnicamente, você não precisa suspender a droga. Se o paciente faz uso da dapaglifosina, abre um quadro de Covid, você não precisa suspender a droga, né? Mas sempre lembrando que quando o doente interna em terapia intensiva não tem jeito, galera. O doente que fica grave vai ter que suspender, né? Você não mantém, você vai fazer controle glicêmico através do uso de insulina, né? E lembrando sempre que para quem vê Covid, né? Eu tava vendo bastante Covid, graças a Deus, essa semana desde o Covid Day. O paciente usa dose alta de corticoides, os pacientes fazem muito descontrole, faz muita desglicemia, né? E esse paciente não tem jeito, você vai ter que controlar a base da insulina mesmo, não dá para você ficar mantendo antidiabético oral. Beleza? Então, DARE-19 tá fora. Dapaglifosina no Covid tá fora. Outro estudo, coitado, eu gosto muito de gente que tem perseverança, galera. Ó, chegou uma perguntinha aqui do JMC Monteiro. Um paciente com DAOP que precisa anticoagular, você tem de indicar rivaroxabana como primeira opção junto com a AS, ele tendo FA, por exemplo?
JMC, eu tenho uma tendência a ter uma preferência a rivaroxabana em quase todos os cenários. Eu acho que de todos os anticoagulantes, é a droga que é mais estudada, é a droga que mais mete a cara para nos principais estudos, é a droga que é o meu anticoagulante de eleição. Então, se um paciente tem fibrilação atrial, eu já ia escolher meio que de cara mesmo a rivaroxabana como primeira escolha. O meu residente me chamando de xarelto boy. Eu vou te provar, amanhã a gente vai ter uma discussão sobre isso, eu quero ver se você não vai ficar convencido de que a rivaroxabana ela é um anticoagulante bom. É um anticoagulante bom. Junto com a pixabana também é um bom anticoagulante. Então, geralmente eu uso ou a pixabana ou a rivaroxabana, tá? Beleza, galera? Então, se o paciente precisa, tem muito trabalho aí mostrando benefício. Você pode ver do ponto de vista de embolia pulmonar, doença vascular. Você pode ver que a rivaroxabana tem trabalho com tudo. Um trabalho com tudo aí e mostrando benefício. Beleza? Não é isso, Claudina? Force bar, é isso aí mesmo. Beleza, galera? Então, vamos seguir agora pro próximo, que é o Radiance, que eu tava falando, eu gosto muito de quem é perseverante, né? Esse povo que é perseverante, coisa e tal. Mas a denervação renal tá aí, tá tentando sempre, todo ano ela tá lá, né? Vamos tentar, vamos tentar. E aí muda o procedimento, e aí dessa vez tentaram fazer agora a denervação de outro jeito, né? Jogando a aguinha, né? Jogando a aguinha. Então tem um dispositivo lá que fica ao redor, né? Ultrassônico, né? Chega na artéria renal, fica emitindo uma radiação lá, ultrassom, não sei o que, a aguinha rodando para proteger o vaso. Agora vai a denervação renal. Aí você vai lá ver o resultado, pegou um monte de hipertenso resistente, agora vai. Aí reduziu 4 milímetros de mercúrio na pressão arterial. Aí não dá, né, galera? Você submeter um paciente para reduzir 4,5 milímetros de mercúrio na hipertensão arterial, não dá, né, galera? Vamos pedir pro doente, ó, segura o sal, atividade física, fecha a boca, vamos perder peso aí. O doente acaba perdendo mais peso, né, galera? Denervação renal já tá tentando aí, tá aí no mercado aí, tentando um monte de vezes aí, não dá nada, gente. Não dá, galera, não dá. Tem que tentar outras coisas, né? Denervação renal já era, galera, já era. Bárbara tá fazendo uma pergunta aqui. Nesse estudo foi testado apenas o AS como antiagregante ou Plavix também? Outra coisa, revascularização cirúrgica com implante de stent. Boa pergunta, Bárbara. Alguns doentes, a questão da dupla antiagregação ficou a critério da equipe, não foi nada obrigatório. Alguns doentes realmente estavam em uso de clopidogrel. Alguns doentes estavam. Mas foi igual nos dois grupos. Se você for olhar os dois grupos, então não foi. O AS, o clopidogrel ele não interferiu diretamente no resultado, porque a taxa de utilização de clopidogrel foi nos dois grupos, mas isso ficou a critério da equipe. E a revascularização foi com stent, tá? Revascularização com stent. Quando a gente fala de vascular, o vascular nem sempre prescreve clopidogrel, o vaso é maior, tá, galera? Então, a chance de fazer trombose de stent, quando a gente fala da vascular, não é obrigatório não, tá? Então, alguns vasculares usam, né? Depende da posição do stent, se o stent for mais distal, um vaso mais fininho, o vascular ele tende a utilizar o clopidogrel. Se for um vaso mais proximal, né, um vaso gordo, né, não precisa usar clopidogrel. Beleza, galera? Boa pergunta, Bárbara. Então, vamos lá. Então, eu tava falando do Radiance, então Radiance, denervação renal, não deu, galera, não deu. É bonito, tá tentando lá, tá sempre tentando, mas não deu. Então, o próximo estudo, o Rapid TNT, que é um estudo sobre protocolo de uso de troponina ultrassensível na emergência. Um estudo interessante, né? É um estudo que utilizou uma estratégia de uso de troponina ultrassensível mais rápida, né? Fazendo uma troponina de 0 e 1 hora, né? E aí ele trabalhou com cortes, né? Ele trabalhou com corte, né, de 29, né? Porque ele diz que antigamente quando a gente trabalhava com troponina sensível, né? Porque existem algumas fases da evolução da troponina ultrassensível. Se você lida com aquela troponina que é aquela point of care que você bota no aparelhinho, sai o resultado rápido da troponina, essa troponina geralmente ela não é ultra sensível, porque você não detecta desde o zero. Ela tem um limiar de detecção, só que um limiar bem baixo, né? Um limiar bem baixo. Aquela troponina menor que 0,1, menor que 0,09. Então, esses cortes assim, quando tem um resultado assim de troponina, geralmente a gente está falando com uma troponina que ela tem uma alta sensibilidade, mas não é uma troponina ultra sensível, tá bom?
E aí ele fala assim, esse grupo aí menor que alguma coisa é um grupo de um limbo, né, que eu não sei o que está acontecendo. Então ele pega esse grupo menor, que no caso dele era 0,029, que ele bota 29, né, então ele pega esse grupo de pacientes, né, porque quando a troponina vem positiva, vamos ser muito sinceros, né, a troponina vem muito positiva, é um paciente que a gente não libera para casa, é um doente que a gente sabe que a gente não vai liberar para casa, é um doente que a gente vai, no mínimo, investigar, no mínimo. Não um doente que pode ser que investigue com um método invasivo, não invasivo, mas a gente vai investigar, não um doente que a gente vai liberar para casa. Então ele basicamente comparou dois protocolos, um protocolo rápido, né, de 0 a 1 hora, e um protocolo de 0 a 3 horas com uso da droponina. E beleza. E a ideia é mostrar que se o protocolo ele ia ter algum benefício, algum impacto do ponto de vista de mortalidade, né, mortalidade ou a ocorrência de infarto, né. E aí você vê, quando você vê a população, né, depois de um follow-up, se não me engano, 1 ano, sem diferença, beleza, sem diferença nenhuma. Só que, na população que usou o protocolo rápido, né? Se você analisar só a população com a troponina abaixo de 29, porque quando a troponina é positiva, é aquele doente que, esse doente eu vou avaliar. Mas na população que que tem a troponina abaixo de 29, teve maior número de eventos. Então, você provavelmente liberou esse doente precocemente. Talvez esse doente ainda estava numa curva de ascensão de troponina. Por isso, quando você vai lidar com troponina, a troponina é um item a mais na avaliação de um doente com dor torácica. A troponina nunca sozinha vai resolver nada. Nunca, nunca, nunca. Por isso que o Heart-Score entrou nessa diretriz. Né? O Heart-Score está lá na diretriz, olha lá a diretriz. Foi até eu que escrevi essa parte do Heart-Score. Vai lá, olha lá. O Heart-Score, eu vejo história, eu vejo idade do paciente, eu vejo fatores de risco, eu vejo o eletro do doente. E depois, por último, eu vejo a troponina. A troponina é um dos fatores que eu vou utilizar para liberar o doente. E se você tiver qualquer dúvida, você está achando que a dor é esquisita, segura o teu doente, segura o doente. Ninguém vai achar errado, vai achar feio você segurar um paciente. É melhor, se ficou na dúvida, segura o paciente, tá? Porque essa ânsia de querer liberar o doente logo, tudo bem que tem questões de custo, coisa e tal, querer liberar logo o doente, né? Em até 3 horas é um tempo muito plausível para você conseguir liberar um doente, uma emergência, né? Um doente com dor torácica, né? Você fez mais de um eletro, né? Você conseguiu conversar direito com o doente. Então, esses protocolos de liberação muito rápida, né? Primeiro, você tem que conhecer muito bem seu kit. É importantíssimo você conhecer seu kit. E você tem que usar tudo isso aliado à informação do paciente. Nunca você vai utilizar isso como informação única. Eu acho que é o principal recado para esse doente. O povo que utilizou esse protocolo muito rápido, ele acabou utilizando muito mais cateterismo, né? Então fez muito mais cateterismo. Às vezes é ocorrência de eventos, porque quando a gente faz cateterismo, a gente aumenta o risco de infarto peri-procedimento, né? Pode acontecer isso. Então, às vezes, esse infarto que apareceu mais lá foi infarto relacionado a peri-procedimento. Eu não vi o artigo, né? Não foi publicado o artigo, então não tem como dizer com certeza, né? A gente emite opinião aqui baseado nos slides que foram disponibilizados do trabalho, tá? Então, a principal mensagem nesse nicho, né? Um protocolo de liberação muito rápida, baseado em troponina, ele, se não for utilizado de maneira correta, ele pode aumentar a taxa de eventos nos seus pacientes. Beleza? Então é isso. Outro trabalho, um trabalho que estava muito esperado, um trabalho brasileiro, trabalho Action Trial, trabalho sobre anticoagulação no Covid. Então, um trabalho muito esperado, né? Um trabalho que avaliou uma estratégia. Pegou um paciente Covid que interna no hospital e o paciente que tinha que ter necessariamente elevação do dedímero. O paciente era randomizado ou para anticoagulação profilática ou anticoagulação terapêutica, né? E no caso, se o paciente estava estável, ele utilizava rivaroxabana. O paciente instável usava enoxaparina, né? E qual foi o principal? Ele utilizou uma estratégia um pouco diferente de análise estatística, né? Que é uma estratégia de win ratio, que a gente chama, né? Que é basicamente como se fosse taxa de vitórias, né? Então é como se fosse pegar como se fossem várias disputas, né? Uma maneira bem simples de explicar seria como se fossem várias disputas, né? Então, quando um paciente comparado a outro, ele apresentou um melhor desfecho, ele venceu. Então, se o paciente... Aí tem uma borda de efeito, né? Se for superior a tanto, ele venceu. Se for inferior a tanto, ele perdeu. Se for na faixa do meio, não teve diferença. Então, ele trabalha com vitórias e derrotas, né? Então, trabalha basicamente com isso. É mais complicado que a tabela do Campeonato Carioca, tá? Então, não é tão simples essa análise, mas é uma análise que você pode utilizar também, né? Para análise estatística, beleza? Então, utilizou esse famoso
win ratio. E não mostrou diferença nessa estratégia, né? O uso da anticoagulação em comparação com a anticoagulação profilática no paciente, né? Não teve tanta diferença assim. Um detalhe que eu chamei atenção também na postagem, eles trabalharam com dedímero só acima do nível normal de normalidade, né? Eu trabalhei bastante com Covid, espero não ver mais Covid, se Deus quiser. Os pacientes que mais fazem eventos trombóticos são aqueles doentes que têm elevação muito importante do dedímero, né? São pacientes que têm elevações superior a quase 2 a 3 vezes mais. E nessa população, a proporção de doentes que tiveram níveis de dedímero acima de 3 vezes são pacientes que a proporção nos dois grupos era pequena, em torno de 27%. Não chegou a 30% a proporção de pacientes que tinham elevação muito importante do dedímero. Mas acho que o principal recado que fica para esse trabalho, né, que eu vejo muita gente, a gente recebia paciente que vinha da emergência e estava usando rivaroxabana em casa, né? Aí não, né? Rivaroxabana é uma droga boa, mas para usar no Covid não, né? A anticoagulação é naquele paciente que tem maior risco, o paciente que está apresentando o dedímero. Eu acho que vai continuar essa recomendação do ponto de vista, né? O paciente que chega com Covid, ele começa a subir dedímero, é aquele paciente que a gente vai rastrear, a gente vai procurar algum evento tromboembólico, né? O paciente que faz o duplo, uma vez documentado o evento tromboembólico, tem indicação de anticoagulação. Então a gente vai anticoagular, a gente vai continuar nessa fase ainda, então não muda o nosso raciocínio. Agora ele só tem certeza que não é para anticoagular o doente ambulatorial, aquele doente que está com um quadro mais brando, tá? O quadro mais brando, o doente ambulatorial, não é para fazer rivaroxabana ambulatorial. Beleza, galera? A Bárbara está perguntando qual foi o corte para definir anticoagulação plena ou profilática. A anticoagulação não foi corte, foi randomizado. O paciente foi randomizado. O paciente chegou, né? O paciente preencheu os critérios de inclusão. O doente era ou para anticoagulação plena ou profilática. Então não foi ponto de corte, não teve ponto de corte. Foi randomizado, tá? E não mostrou diferença. Na verdade, aumentou o sangramento você utilizar anticoagulação plena, tá bom? Então, era basicamente isso. Aumentou a taxa de sangramento, como que eu queria dizer pra vocês, tá? Próximo trial que eu quero conversar com vocês é o TACOS Trial. O TACOS Trial, eu acho que é um trial que foi muito interessante mesmo, porque ele fez a seguinte estratégia. Beleza, chegou um doente para você com uma síndrome coronariana aguda. Tá lá, síndrome coronariana aguda, né? O que a diretriz manda? Você vai usar o paciente que vai para hemodinâmica, vai colocar lá o stent, vai fazer algum procedimento, vai revascularizar, vai usar preferencialmente ticagrelor ou prasugrel. Se não der, tu usa o clopidogrel. Beleza? Não é isso que a diretriz diz para fazer? Beleza, aí que o trial falou, vamos fazer o seguinte, por que a gente está usando mais clopidogrel e ticagrelor? Qual o racional de utilizar mais o clopidogrel e ticagrelor? É justamente no primeiro mês pós-síndrome coronariana aguda, nós sabemos que esse paciente tem o maior risco trombótico no primeiro mês, né? Aquele primeiro mês é o mês crítico, né? O mês crítico, porque tem o maior risco de fazer trombose de stent e tudo mais. Só que passado o primeiro mês, esse risco, ele, desaba. Pô, aí ele pensou o seguinte, poxa, então passou o primeiro mês, dá para ir pro clopidogrel de novo, né? Vamos descalonar, vamos mudar essa estratégia. Então ele falou, vamos fazer isso então. Então ele montou o TACOS Trial, que ele fez o seguinte, um mês de ticagrelor, depois do primeiro mês, randomiza. Um grupo vai continuar utilizando ticagrelor, outro grupo vai descalonar para o clopidogrel. E o que aconteceu, para nossa surpresa? Reduziu um trabalho que trabalhou com desfecho que a gente chama de Net Clinical Benefit, que é o quê? Eu coloco todos os tipos de desfecho que eu quero analisar no desfecho primário. Então eu quero ver morte, o que é importante? Morte, infarto, AVC e sangramento, né? Geralmente o sangramento ele fica à parte como desfecho de segurança. Aqui não, ele colocou tudo junto, ele colocou os desfechos de benefício com desfecho de segurança junto, né? Que aí cria o Net Clinical Benefit, para tentar entender qual o benefício clínico como um todo, né? Porque bota desfecho positivo e desfecho negativo da droga, beleza? E houve redução dos eventos gerais, né? Houve redução no grupo que utilizou clopidogrel. E quando você analisa item por item, né, o principal resultado foi relacionado ao sangramento mesmo, né? A gente sabe que o clopidogrel é uma droga menos potente, né? Então sangra menos. Não aumentou eventos trombóticos e o clopidogrel reduziu o sangramento BARC2 e BARC3, que são sangramentos importantes. O BARC1 é aquele sangramento bobinho, né? Escorreu um sanguinho aqui, resolveu em casa. O BARC2 é aquele sangramento que demanda, que preocupa a equipe, né?
aquele que demanda uma avaliação de um médico. Então, o BARC2 é o sangramento que preocupa. O BARC3 é aquele que preocupa e geralmente interna, e aquele que geralmente a magnitude é de uma queda superior a 3 a 5 pontos de hemoglobina e geralmente demanda a hemotransfusão. Então, são sangramentos, não são sangramentos bobinhos, né? São sangramentos importantes. E a gente aprendeu com o tempo que sangramento também aumenta a mortalidade em pacientes com doença arterial coronariana. Então, galera, olha só. Muita gente acha uma heresia, assim, meu Deus, usando clopidogrel, porque não usou ticagrelor. A gente sabe que na população mais humilde, no SUSão, o clopidogrel segue soberano. Ninguém tira o reinado do clopidogrel no SUSão, mas no privado a gente sabe que o clopidogrel perdeu uma grande parte do espaço dele. Especialmente perdendo para ticagrelor e para o prasugrel. Eu sempre falei isso. Vai no estudo Cure, vai no estudo Plato, vai no estudo Triton. O estudo Cure, que foi o estudo do clopidogrel, é outra era, galera. É outra era. A mesma coisa, você fala assim, no estudo Cure, cara, o stent que eu utilizava naquela época era outro. Um estudo completamente diferente, galera. Um estudo completamente diferente. No Cure, muitos doentes ficaram em tratamento clínico. Então é outra era. Tanto que o maior benefício do clopidogrel foi na galera que ganhou stent. Então é um benefício que surgiu justamente na galera que ganhou stent. E aí você vai pro Plato, o ticagrelor foi melhor naquela população. E o benefício ele foi muito melhor? Não foi muito melhor. O ticagrelor não foi muito melhor. Se você for analisar com calma, não foi muito melhor, tá? Não foi muito melhor. E é uma população selecionada, né, galera? É uma população selecionada. A mesma coisa do Triton, né? O Triton pega uma população mais selecionada ainda, a galera que eu conheço anatomia. Então, você vê que tem benefício, mas o benefício não é aquela coisa, meu Deus, como o benefício ele é muito melhor. E o clopidogrel, ele continua mandando bem, como disse a Claudina aí. Então, não é nenhuma vergonha prescrever clopidogrel. Pode continuar fazendo bom e velho clopidogrel, porque ele funciona. Então, no paciente que tem alto risco hemorrágico, é uma droga excelente. No paciente que vai utilizar anticoagulante, é uma droga excelente. E pode ser, inclusive, o seu antiplaquetário de escolha. Beleza, galera? Então, esse é um recado que fica muito importante. Eu acho que vai dar uma baqueada, né, nas diretrizes, né? Então, isso muda um pouquinho, né? A gente sabe que tem muitas forças poderosas por trás, né? Mas é um estudo que eu achei importantíssimo e fundamental. Beleza, galera? Próximo estudo também é no ambiente de aspirina, agora aspirina com clopidogrel, que é o HOST Exam, né? O estudo HOST, que pegou justamente o seguinte, aspirina e clopidogrel. Beleza, angioplastia meu doente, a gente sabe que na maioria das vezes, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar o paciente, a Bárbara está perguntando o segmento do estudo foi por quanto tempo. O estudo do TACOS foi por 1 ano, tá? Foi por 1 ano, beleza? Claro que isso tem que continuar para a gente avaliar, mas é justamente o período que geralmente te demanda DAPT, né? O paciente que faz angioplastia, o paciente precisa de DAPT por 1 ano, tá bom? Então o segmento foi por 1 ano. Beleza? O HOST já pegou o paciente depois dessa fase da DAPT. Então a gente sabe que a recomendação da diretriz o paciente colocou o stent, DAPT sempre que possível por 12 meses. Então, se der para levar por 12 meses, tá ótimo, tá ótimo. Claro que tem alguns doentes que eu vou interromper um pouquinho antes, tem doentes que eu vou estender um pouquinho depois. Só que, nessa população que eu já quero suspender a DAPT, a diretriz recomenda o quê? Vamos manter com a S. Não é isso que a diretriz manda? Vamos manter com a S. Só que, esse trial falou assim, se no lugar do AS deixássemos o clopidogrel? Então, essa é a pergunta desse estudo, que é o HOST Exam. E, para nossa surpresa, o paciente que... Surpresa mais ou menos, né? O doente que utilizou o clopidogrel, ele reduziu a taxa de eventos. O clopidogrel realmente ele é mais potente do que o AS, né? O clopidogrel ele é mais potente que o AS. Então, se eu vejo do ponto de vista de eventos, infarto, AVC, eu tenho uma tendência a imaginar que nesse grupo que utilizou o clopidogrel vai ter menos eventos isquêmicos, né? Só que toda vez que eu agrego uma medicação que é mais potente, o que eu espero? Redução, aumento de sangramento, né? Que aí eu tenho que olhar para o outro lado também. Beleza, vou dar uma droga mais potente, mas também vou pagar um preço. E aí que eu achei mais bizarro desse estudo, que esse estudo também reduziu o sangramento com clopidogrel. Eu não consigo explicar isso. Eu não sei se alguém consegue explicar isso. Aí, como não saiu o estudo ainda, é um estudo que eu quero ler para poder me posicionar, porque realmente eu não consigo explicar, não sei se o pessoal errou o sinal lá, né, na hora de fazer a continha errou o sinal, porque realmente, no slide está escrito lá que reduziu o sangramento, clopidogrel sangrando menos do que o AS,
Aí ficou esquisito, né? Aí ficou esquisito. Então vamos aguardar, né, o estudo, né? Eu acho que o Clopidogrel deu um por fora aí pro esse 21, né? Porque voltou com tudo, né? Força total, né? O campeão voltou. Mas aí eu acho que também já forçou a barra demais, né? Já forçou a barra demais. Realmente, no paciente que tem maior risco trombótico, né? Não é nenhum absurdo você deixar, por exemplo, só com clopidogrel, né? A redução de clopidogrel, né? Então, o paciente que às vezes utiliza lá o DAPT score. A diretriz recomenda você utilizar o DAPT score para aliás, se você vai manter a, a ocorrência de eventos a longo prazo, né? De pacientes de alto risco trombótico. Talvez você manter só com clopidogrel é uma boa estratégia, né? Porque você deixaria com dupla de agregação a longo prazo, né? Talvez manter só com clopidogrel é uma boa estratégia. Então, vocês podem ver que doença coronária, eu acho que doença coronária é o mundo mais aberto, eu acho que é o mundo mais difícil, muito difícil da nossa prática clínica, porque nem tudo tem muita lógica, né? Porque você pode ver as coisas, pô, o paciente tem uma lesão, pensa no paciente da DAC crônica, tem uma lesão que tem isquemia, eu vou revascularizar, vai melhorar, não melhora. Aí tu, pô, tem muita coisa em doença coronária que não segue muito a plausibilidade biológica, né? Então, a galera tá especulando aqui, ação anti-inflamatória, lesão de mucosa, sangramento do trato gastrointestinal. Eu acho que a gente precisa sair o artigo pra gente conseguir entender melhor, porque como foi só uma apresentação de trial, né, a gente só tem acesso aos slides. Então a gente não consegue entender ainda muito bem o porquê disso, né? Não consegue entender em relação a isso. Vamos já aguardar o resultado final, né, o artigo, né, para tentar entender melhor. Mas em geral, todos os trabalhos, né, que comparam o AS com o clopidogrel tem uma tendência maior a eventos hemorrágicos, né? Ele tem uma tendência maior, uma droga mais potente tem mais eventos hemorrágicos. Isso sempre acontece. Mesma coisa quando a gente agrega um anticoagulante, né? Geralmente a gente aumenta eventos. Às vezes esse aumento ele não é significativo. Aí beleza, o aumento, se por exemplo, teve menos eventos, mas não foi significativo. Não foi significativo, beleza, mas redução significativa realmente eu achei esquisito. Não é o habitual, não é o que a gente costuma encontrar nos estudos. Beleza, galera? Então vamos lá. Outro estudo também dessa classe de força bar, né, que é o estudo da estatina no Covid. Não podia faltar a estatina, né? O elixir da longa vida, né? A estatina que tá aí, né? Se você não quer morrer, tem que tomar estatina. Dapaglifosina, corticoide, AS, né? Aí você não morre nunca, né? Você não morre nunca, né? Então vamos lá, né? Vamos testar a estatina, né? Estatina boa, né? Aí tem aquele slide bonito, né? Propriedades anti-inflamatórias das estatinas, né? Vamos testar a estatina no Covid. E não deu nada, né? Não deu nada, né? Como a gente podia imaginar, né? Covid é uma virose, galera. As pessoas têm dificuldade de entender que Covid é uma virose. Covid é uma virose. É uma virose que mata mais, mas é uma virose, tá? Então a gente está lidando com vírus, não tem jeito, tá? Então vamos tentar pensar em tratamento antiviral, né? Anti-inflamatório. Tudo bem, estatina anti-inflamatória. Tá, beleza, mas morreu, não foi. Beleza? Então vamos lá. Outro estudo interessante. O estudo foi apresentado ontem. O estudo Reality. Que é uma dúvida que a gente sempre tem, né? Do ponto de vista de hemotransfusão. Né, do ponto de vista de hemotransfusão. A gente sabe que no paciente que se apresenta pra gente com uma síndrome coronariana aguda, a prevalência de anemia é muito grande, né? E quando a gente fala daquele limbo de hemoglobina abaixo de 10, entre 10 e 7, abaixo de 7 a gente transfunde todo mundo. A gente não tem dúvida com relação ao paciente com hemoglobina abaixo de 7. Mas entre 10 e 7 é aquele limbo que a gente não sabe, pô, a gente tem que transfundir, não tem que transfundir. Se você vai para a literatura, os estudos são conflitantes, né? São conflitantes, tem estudo mostrando que tem benefício, tem estudo que tem mostrando malefício. E, em geral, o intensivista ele tende a ser um pouco mais restritivo, né? O cardiologista geralmente é mais agressivo, o intensivista ele chega a ser mais restritivo, porque você também ficar dando sangue à torta direito não é uma boa ideia para qualquer tipo de paciente, né? Geralmente transfusão excessiva está ligado a aumento de mortalidade. Então ele pegou justamente esse grupo, né, dividiu em dois grupos. Um grupo liberal, onde abaixo de 10 transfunde todo mundo com uma meta de 11 de hemoglobina, e o grupo abaixo de 8, né? Abaixo de 8 só vou transfundir abaixo de 8, né, com uma meta de 9, 10 de hemoglobina. Tá? Então, nesse grupo de pacientes, comparou os dois grupos, né, paciente pós-síndrome coronariana aguda, né, e foi um estudo de não inferioridade. Quando você trabalha com não inferioridade, a margem de significância ele aumenta muito, né, é mais difícil de você encontrar um resultado. A ideia era mostrar que era não inferior.
Realmente foi isso que aconteceu. Num estudo que não incluiu tantos pacientes assim, a estratégia de liberal foi a mesma coisa, e ele fez uma malandragem estatística, uma malandragem estatística. Ele pegou o povo que sobreviveu com mais de 30 dias. Porque imagina o seguinte, vamos pensar do ponto de vista agudo. A gente está falando de síndrome coronária aguda, né? Por que eu vou transfundir um doente? Um doente com uma síndrome coronária aguda? O doente tem um infarto. O benefício que eu imagino é agudo. Eu imagino o benefício nos primeiros 30 dias. Eu não imagino o benefício a longo prazo, porque o trabalho trabalhou com desfecho há um ano. Eu não vou ver benefício de transfusão daqui a um ano. Eu vou ver agora. Eu quero ver o paciente agudo. O agudo, né? Que é o paciente que, a partir do momento que eu faço a hemotransfusão, esse paciente vai ter benefício do ponto de vista ali de tamanho de infarto, né, de sair do hospital, mortalidade intra-hospitalar. A minha ideia, eu consigo raciocinar desse jeito, né? Então, quando eu faço transfusão, eu vou melhorar o quê? Eu vou melhorar, melhorando a anemia, eu vou melhorar o aporte de O2 para um tecido que está em sofrimento, um tecido miocárdico que está em sofrimento. Eu penso dessa forma. Então, quando ele olha para essa população que sobreviveu aos 30 dias, aí realmente a estratégia que foi uma estratégia mais liberal foi melhor do que a estratégia restritiva, mas só analisando essa população acima depois dos 30 dias. Então, é muito difícil você chegar a alguma conclusão baseado nesse estudo, né? Em geral, foi um estudo negativo para a estratégia. Nenhuma estratégia foi superior à outra, até porque foi um estudo de não inferioridade. Mas depois de 30 dias, a estratégia liberal de você fazer transfusão à torta e à direito foi superior do ponto de vista de redução de morte, internação, infarto, tudo mais. Que para mim não tem tanta plausibilidade biológica assim, tá? Então, um estudo que ficou ali em cima do muro e não traz muita informação para a mudança do nosso dia a dia. Vocês podem ver que muitos estudos que foram apresentados no Congresso não faz nenhuma mudança, é uma informação a mais que às vezes confunde mais do que ajuda, né? Muito trabalho que vai mudar muito pouco a nossa rotina, o nosso dia a dia, né? Então vamos para um próximo trabalho aqui, que foi um trabalho chamado Waze Covid, Waze com S, não é o Waze o aplicativo de GPS utilizado pela população, tá? Então Waze com S, um estudo que foi utilizado a partir de ecocardiograma no Covid, um trabalho que eu também estou fazendo, eles copiaram meu trabalho, pô. Estou tentando publicar desde o ano passado, as revistas não querem. Mas, enfim, o Waze do Covid ele utilizou uma estratégia bem interessante. Ele utilizou dados de ecocardiograma, um estudo financiado, a própria ASE, né, que é a Associação American Society of Echocardiography, né, a Sociedade Americana de Eco, né, patrocinou esse estudo, né, pegou vários centros, né, e ainda assim conseguiu reunir 800 ecos, né, que na minha visão é pouco. O meu trabalho eu consegui reunir 100 e poucos ecos, né, com Covid. E eles fizeram uma análise seguinte, eles pegaram uma análise muito interessante, os aparelhos são bons, né, geralmente nos Estados Unidos quem faz o eco não é o médico, não sei se vocês sabem disso, quem faz lá é o technician, né? Em algumas vezes tem muitos médicos que saem do Brasil, vão para lá que são ecocardiografistas, eles preferem aplicar para virar um technician, porque ganha bem, um technician não ganha mal, porque não precisa revalidar o título de diploma como ecocardiografista, né? Então ele consegue trabalhar numa área que ele gosta, mas quem dá o laudo, existe o technician que faz a coleta da imagem e o médico ele faz a análise depois. Então eles fizeram duas análises, né? Eles fizeram uma análise manual, análise do médico avaliando, né? Dois médicos diferentes fizeram análise, né? Tanto de fração de ejeção, como análise do strain, do VE. E depois eles utilizaram, para quem não é cardiografista, né? Existem alguns aparelhos mais novos, né? Existem uma aquisição automática, né? Quando a imagem é muito boa, você aperta o botãozinho lá, tem um botãozinho chamado, às vezes, fração de ejeção automática. Você aperta o botão, ele automaticamente reconhece a borda do VE, né? E ele vai calcular a fração de ejeção automaticamente para você. Então, os aparelhos mais novos têm essa facilidade. Assim como fazer a análise do strain do VE. Então, o strain do VE também, você aperta o botãozinho lá do strain do VE, você só mostra para ele, você diz para ele, isso aqui é 2 câmaras, isso aqui é 4 câmaras, você só diz qual é a janela que você está vendo, ele automaticamente vai fazer o strain do VE. Então, ele comparou a estratégia manual à estratégia que foi realizada por inteligência artificial, que foi essa inteligência artificial automática do aparelho. E analisando para desfechos duros, desfechos de morte, né, em paciente com Covid. E aí, quando ele analisa as características ecocardiográficas que foram coletadas pelo homem, né, basicamente só o strain de VE e o strain de VD que mostraram a correlação na análise univariada, né, que não foi corrigida para outros fatores, correlação com mortalidade. E aí, quando você parte para a análise pela inteligência artificial, o robô ganhou do homem. Então, na análise que o aparelho fez
tanto da fração de ejeção como do strain, né? Teve benefício do ponto de vista de predição de mortalidade. Então, é só um dado a mais, né? Então, que tanto a fração de ejeção como o strain do VE, eles podem ajudar a predizer morte quando é feita pelo o aparelho, tá? O aparelho automaticamente ele realiza, tá? É só um dado a mais, tá? Vamos para minha última folhinha aqui agora. Esse estudo aqui é bem interessante, que foi um estudo que foi, na verdade, 2 estudos juntos apresentados, né? O SOLOIST e o SCORE, que é um estudo que avaliou a sotaglifosina, mais uma droga que avaliou, mais uma droga a mais para o nosso arsenal, mais um inibidor da SGLT2 e, nesse caso, da 1 também. Então, o diferencial da sotaglifosina é que inibe, além da SGLT2, como inibe também a SGLT1, que basicamente atua na absorção de açúcar no trato gastrointestinal. A principal localização da SGLT1 é na absorção do trato gastrointestinal. Então, essa droga, né, foi testada em 2 grandes grupos. No estudo SOLOIST, no grupo paciente que era diabético e portador de IC, mais ou menos 1.200 pacientes, e no paciente diabético e portador de insuficiência renal crônica, nesse caso 10.500 pacientes. Só que esse estudo ele teve que ser interrompido, né, precocemente, né, um estudo que foi interrompido precocemente por conta da pandemia. Então ele não conseguiu incluir todos os pacientes que ele gostaria de incluir. Então o que eles fizeram? Juntaram os dados de um estudo com o outro. Né? Então juntou um estudo com o outro. Né? Basicamente, o que ele conseguiu evidenciar? Ele viu que os pacientes que utilizaram sotaglifosina foi um estudo controlado para placebo. Tá? Então, sotaglifosina versus placebo. Reduziu morte cardiovascular e internações por insuficiência cardíaca, né? Então, trazendo um efeito similar à dapaglifosina e à empaglifosina. Só que não foi um estudo que foi completo, né? Não foi um estudo completo, é um estudo um pouquinho diferente dos outros, né? Só que esse estudo trouxe um detalhe, né? Quando ele juntou todo mundo, né? Botou todo mundo no mesmo balaio, né? Para estudar, ele começou a fazer análise do estudo por estratos de fração de ejeção. Ele pegou o povo da fração de ejeção reduzida, o povo da fração de ejeção intermediária, que agora está sendo chamado de levemente reduzida, e o povo da fração de ejeção preservada. E aí ele conseguiu, em cada um desses nichos, demonstrar redução de eventos. Não conseguiu redução de mortalidade, mas no grupo, ele fez uma malandragem lá, estatística, né? No grupo que utilizou, quando a gente faz análise estatística, a gente faz análise intention to treat ou as treated, né? Intention to treat é quando o paciente, eu tive a intenção de tratar meu paciente. Então o paciente ele foi randomizado, aquele paciente, você vai tomar um remédio. Se o paciente tomou o remédio, se não tomou o remédio, eu não quero saber. Ele está alocado naquele grupo. E o outro paciente ganhou placebo, vai ficar naquele grupo, independente se ele tomou o remédio ou não. Essa é a melhor análise porque eu preservo a randomização. Só que, às vezes, o paciente não tomou o remédio. Aí não adianta também você analisar aquele estudo. Então ele fez uma segunda análise, que é as-treated, que analisou de fato quem tomou o remédio. Só que quando você faz isso, você perde a randomização. E aí você não pode inferir nada, porque basicamente você não tem a randomização, não é um estudo randomizado. Então você não pode taxar que teve aquele resultado. E ainda mais no estudo que você fez um balaio, né? Você juntou um dado de um estudo, um dado do outro, né? É quase uma meta-análise, né? Não é uma meta-análise, mas você junta dados de vários estudos, né? Para você fazer um apanhado, né? Então, nesse grupo, a S-treated teve uma redução discreta de mortalidade no povo da ICFEP. Que aí liga uma luz, né? Porque hoje, para ICFEP, nenhuma droga reduz mortalidade. Nenhuma, até hoje. Já estudaram um monte de coisa, nada reduziu mortalidade. Então, liga uma luz. Opa, provavelmente a indústria já ligou, vai fazer um estudo com sotaglifosina só em paciente com ICFEP. Tá? Então, é nesse grupo aí que eles vão focar para ser... Porque se realmente eles conseguem, vai ser a primeira droga que reduz mortalidade em ICFEP. Porque esse estudo ele foi gerador de hipóteses, ele não pode ainda ser incorporado à nossa prática clínica como de fato um estudo, um dos primeiros estudos com a sotaglifosina, tá? Então surge uma luz como uma possível droga a ser utilizada com benefício de redução de mortalidade em pacientes com IC com fração de ejeção preservada. Isso aí, Claudina, será que vai ser a primeira vez? JMC, eu não sei do respeito da diarreia, porque isso não foi apresentado no trabalho. O artigo não foi apresentado ainda, tá? Nos slides não fala nada sobre diarreia, não, tá bom? É muito difícil você analisar um trabalho sem o artigo como um todo, né? A gente está analisando baseado na apresentação, né? Nos slides, né?
A análise do artigo, quando a gente vai analisar um artigo, vai muito mais, é muito além do que a gente está falando aqui, né? Eu já analisei 3 trabalhos, então se você vai lá no nosso grupo, no canal do YouTube, já tem 3 trabalhos lá que já foram analisados por completo. Aí sim, né? Desses 3 trabalhos, um já tinha artigo já publicado, então eu me baseei no artigo para fazer a análise. Tá bom, galera? Então surgiu uma luz, a sotaglifosina pode ser a primeira droga finalmente a diminuir mortalidade no Cefep. No momento não dá para dizer isso, não tem como dizer isso. Tá bom? Vamos lá. Capital Shield, outro estudo que foi também apresentado ontem no ACC, foi um estudo que foi analisado a hipotermia, né? Outro estudo que toda hora volta, né? De tempos em tempos o pessoal volta a discutir hipotermia em paciente pós-parada. A diretriz ainda recomenda, né, fazer hipotermia em algum tipo de paciente, né? Especialmente paciente com parada presenciada, né? Paciente que parada não presenciada geralmente não costuma fazer. Mas aí a pergunta aqui do estudo principal do estudo foi: poxa, eu tenho que reduzir a temperatura. Será que reduzir a temperatura mais ainda vai trazer mais benefício? Deixar mais geladinho não vai ser melhor? Então ele dividiu em 2 grupos. Vamos botar a temperatura abaixo de 31 graus, que é o grupo de moderada hipotermia, e o grupo de hipotermia mais leve, que foi o grupo tradicional, que botou uma temperatura abaixo de 34. E vamos comparar, né? Todo estudo que lida com doente pós-parada, que lida com doente grave, é sempre muito difícil porque a taxa de eventos ela é muito alta. É muito ruim quando o estudo tem pouco evento e é muito ruim quando o estudo tem muito evento, né? Porque ninguém se safa, né? Então é muito difícil. É bom o estudo que tem desfecho intermediário, né? Que aí sim fica mais fácil de você mostrar significância estatística. Mas de fato o grupo geladinho, né? O grupo mais geladinho, na verdade ele foi até do ponto de vista de análise estatística, foi neutro, né? Mas você vê pelos resultados, numericamente foi pior. Numericamente foi pior. Então, enterrado a hipotermia o geladinho, né? O mais geladinho tá enterrado, não rola. Se você optar por fazer hipotermia no seu paciente, em torno de 34 de temperatura, tá bom? Jogar para 31 não trouxe nenhum tipo de benefício para o paciente. Beleza? Então, esse resultado do Capital Shield. Um estudo agora terminando, faltam só 3 estudos. Raft, AF, segura aí, daqui a pouco não vai pro No Limite não, que o pessoal tá correndo pro No Limite, vamos aguardar, faltam só 3 estudos já tá acabando a live. Raft AF, galera, Raft AF. Estudo bem interessante, foi uma pena, outro estudo também que foi interrompido, a pandemia acabou com alguns estudos também, né, teve dificuldade de terminar alguns estudos. O Raft, na verdade, não foi nem a pandemia não contribuiu tanto. Deve ter contribuído porque teve uma dificuldade de inclusão de pacientes, né? Foi um estudo bem interessante que voltou àquela pergunta, né? Controle de ritmo versus controle de frequência. Conversamos bastante sobre isso na live da semana passada de FA no consultório. Eu sempre fui um defensor do controle de ritmo, né? É fisiológico manter o paciente em ritmo sinusal. Eu não consigo entender como manter um paciente em fibrilação atrial consegue ser muito benéfico. Então esse estudo ele é bem interessante porque esses estudos pacientes foram alocados tanto para ablação como para tratamento com controle de frequência, né? Nesse estudo a taxa de controle de ritmo foi muito alta, em torno de 15%, em torno de 15% só que voltou para a fibrilação atrial. A maioria dos pacientes conseguiu ficar em ritmo sinusal por muito tempo, né? Então um estudo que poderia trazer dados interessantes, mas eles não conseguiram, não chegaram nem à metade do recrutamento de pacientes, né? E ainda assim, se você for analisar os resultados do ponto de vista de desfecho duro, bateu na trave, aquele P ali que ficou 0,07, se não me engano 0,06, 0,07, quando você fala em morte, desfecho duro, né? Morte e... Eu esqueci qual era o outro evento, né? Era morte e sintomas, se eu não me engano. Então teve redução de eventos, então um deles era morte, com certeza. Então, no grupo de pacientes que você manda para ablação, teve benefício, né? Claro que você não pode inferir nada, que se você não completou o estudo e não teve resultado significativo, foi o que eu escrevi lá. Bateu na trave não foi gol. Então você não pode dizer que reduziu eventos, tá? Mas a gente que conhece estatística, a gente sabe que se provavelmente o estudo ele fosse adiante, provavelmente ele mostraria um resultado significativo. Uma pena, né? Que ia finalmente mudar um paradigma não é o paradigma, tá? Ia mudar um paradigma do tratamento de fibrilação atrial, né? A gente já tem o trabalho, o ISH, FNET, veio no ano passado, a estratégia de
de controle de ritmo mostrou benefício nos pacientes com FA recente, né? E quanto mais recente é a fibrilação atrial, a gente está aprendendo que manter o paciente em ritmo sinusal vai ser melhor. Outros dados interessantes desse estudo: os pacientes que foram submetidos à ablação, que ficaram mais tempo em ritmo sinusal, recuperaram mais a fração de ejeção. Olha que interessante, os pacientes melhoraram a fração de ejeção em comparação ao paciente que ficou em fibrilação atrial. Os pacientes caíram mais o BNP e, além disso, o paciente teve uma qualidade de vida melhor. Então, eu falei isso na live da semana passada. Pensa o seguinte: poxa, o paciente com FA, quando eu quero fazer um estudo que vou desenhar desfecho, eu não penso em reduzir mortalidade. FA mata? Vamos lá, FA mata. FA dificilmente mata, galera. FA, o problema da FA é fazer um AVC, deixar o paciente acamado, né? Então, quando eu falo, os problemas da fibrilação atrial, o paciente pode evoluir com IC, o paciente pode ficar muito sintomático. Então, a FA ela vai trazer outros problemas. Por isso que, hoje em dia, existe um conceito que é da Atrial Fibrillation Burden, né? Que ele chama de burden, né? Como se fosse o cargo, o fardo da fibrilação atrial. Né, que a diretriz europeia fala muito sobre isso, né, que a fibrilação atrial é uma síndrome, né, na verdade é uma síndrome que tem vários problemas aliados a ela. Então, manter o paciente em fibrilação atrial não me parece uma estratégia mais adequada. Se você puder, se você tiver naquela janela de reversão para o paciente para ritmo sinusal, o paciente consegue evoluir para ritmo sinusal, eu acho que vale a pena. Então, eu sou do time ablação. Beleza, galera? Então, esse estudo teve resultados bem impactantes com relação a isso. Faltando 2 estudos, estudo isquímia, fizeram um refresh aí do isquímia, eles pegaram uma subpopulação, uma subanálise do isquímia. Vamos ver a população, tem um monte de crítica ao estudo de isquímia, não é momento de conversar sobre o estudo de isquímia, eu vou fazer até uma live sobre o estudo de isquímia, vou trazer um hemodinamicista, vou trazer um cirurgião cardíaco, eu vou entrar com a visão do clínico. A gente precisa estudar o estudo de isquímia, ele tem um monte de falha. A gente não pode levar o estudo da pé da letra. A gente tem que ver que o estudo de isquímia tem alguns detalhes escondidos ali na análise do artigo, na análise do estudo, que a gente precisa dissecar para mostrar melhor alguns resultados. Mas eles fizeram uma subanálise muito interessante, que vai muito ao encontro do que eu acredito ser melhor para os pacientes. Eles pegaram os pacientes que foram submetidos à revascularização completa. Se você pegar no isquímia, o grupo de intervenção teve paciente que não fez cateterismo, não fez revascularização nenhuma, não botou um stent. Então, isso chega, se não me engano, chega a 20% da população. Então, o grupo, a minha visão do isquímia é muito maior relacionada à revascularização. O paciente, revascularização para quem precisa. Nessa subanálise do isquímia, ele pegou a revascularização completa. Ele comparou com 2 situações. Eu vou comparar a população toda, eu vou pegar todo mundo que foi revascularizado, revascularização completa versus incompleta, e aí nessa análise head to head, assim, frente a frente, sem fazer ajuste, porque não foi um estudo randomizado, a revascularização completa foi melhor. Só que quando você faz ajuste para potenciais confundidores, faz uma análise multivariada, e aí você perde a significância. E fez uma segunda análise esse estudo. Vamos comparar agora quem fez revascularização completa com a população que foi para tratamento conservador. E aí, quando você faz o follow-up todo completo de 4 anos, existe uma tendência a benefício à população que fez revascularização completa. E aí, quando você joga na análise multivariada, também esse benefício persiste. Então, trazendo a seguinte luz, e pode trazer uma seguinte informação. Olha só, claro que tudo isso quando eu te falo, quando é um estudo não randomizado, mas o isquímia foi randomizado, mas essa análise não foi randomizada, foi uma análise de subgrupos. Os grupos são diferentes. Então, ela só pode ser geradora de hipóteses. Então, você pegar uma estratégia onde você revasculariza tudo, vamos revascularizar tudo, revascularização completa do paciente, versus tratamento conservador, aí sim você reduziu a taxa de eventos. Então, isso pode ser uma chave de pergunta para o futuro. Então, tem que ter um estudo mais para frente, né? Na minha visão, todo mundo tem que fazer cateterismo. Uma crítica que eu tenho à isquemia, basear só na angio-TC não rola, né? Teria que fazer cateterismo em todo mundo, né? Então, mas outro ponto, isso é uma discussão à parte do isquemia. Mas, de fato, liga uma luz, uma subanálise do isquemia, onde você realizar revascularização completa, aí sim você pode trazer benefício no paciente com DAC crônica. Tá? Então, é um insight interessante do estudo do isquemia nessa subpopulação de revascularização completa. Beleza? E por último, o estudo LIFE, né? A última pancada. Eu comecei com sacubitril valsartana, estou terminando com sacubitril valsartana, né? Vamos desejar aquele 1 minuto de silêncio para sacubitril valsartana, mas tudo bem que o LIFE não terminou, o estudo não terminou.
O estudo LIFE foi um estudo que pegou o sacubitril valsartana e comparou com a valsartana dessa vez, né? Ficou com o medinho do IECA, pegou na população com IC terminal, aquele paciente que chegou em classe 4, paciente que em algum momento precisou de algum inotrópico, paciente inclusive agarrado em inotrópico. Então pegou doente muito grave, realmente pegou uma população de doente muito grave, né? E foi um estudo que teve que ser interrompido precocemente por conta da pandemia. Mas ainda assim, nessa subanálise, quando ele trabalhou com desfecho alternativo, ele não trabalhou com desfecho duro, ele trabalhou com desfecho de variação de BNP, de NT pro BNP, porque o BNP ele é alterado pelo sacubitril valsartana, o NP pro BNP não. Então ele trabalhou com variação do NT pro BNP e não teve diferença em comparação ao valsartana, tá? Então se você ele fez também análise de mortalidade, fez análise também de internação por IC, então zero benefício no estudo LIFE com o sacubitril valsartana, uma análise que não teve a população completa, né? Isso é importante frisar, não chegou o seu N que tinha sido combinado, mas ainda assim, quando utiliza um desfecho substituto, que foi redução de BNP, zero de benefício, que já daria para observar com esse N, com essa população, beleza? Então, mais uma vez, né, o sacubitril valsartana, né, esse ACC 2021 vai ser acusado de sacubitrilfobia. Galera, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Dúvidas? Muita coisa interessante, né? Muita coisa interessante nesse congresso do ACC. Algumas coisas que podem mudar nossas condutas, né? Especialmente a oclusão de auriculeta, eu acho que ela veio para ficar, né? Essa questão do clopidogrel também, né? A questão do clopidogrel também, o ressurgimento do clopidogrel como uma boa droga, né? Então, são coisas bem importantes. A rivaroxabana na DAOP também eu acho que vai pegar também, tá? Então são algumas coisas que eu acho que vão pegar aí no tratamento. Beleza, galera? Dúvidas? Curtiram, galera? Não esquece daquele nosso printzinho, né? Faz aquele printzinho, vou fazer até um joinha aí do printzinho. Faz o print, galera. Compartilha lá na rede social. Aproveita o printzinho lá, marca a nossa página, ó. Diz aí o que vocês acharam da live. Vai ficar salva a live, vai subir também pro nosso YouTube. Beleza, galerinha? Então, sem dúvidas, galera, prazer inenarrável estar na presença de vocês. Muita paz em vossos corações, como vocês já sabem. Meu corpo vai embora, mas meu coração permanece com vocês. Até a próxima terça-feira. Estamos aí de novo, galera. Grande abraço. Só dá Vascão, hein, Juan? Tchau, tchau.